Olha só, o Leonardo Sakamoto, jornalista do UOL, ele destaca sobre essa discussão em torno do Alexandre de Moraes, né, se ele fez alguma coisa ilegal nos processos contra as fake news, contra os bolsonaristas. E ele escreve o seguinte, mostrando que o Alexandre de Moraes, ele não fez nada de errado. Olha só o que ele diz, né? Conduta exigida de Moraes é como Chaves vender churros para si mesmo. Ok? Mas antes de continuar, se inscreva, dê o like e ative o sininho para receber nossas novidades. Olha só o que ele diz, né? O Sakamoto, Leonardo Sakamoto. Não foi ilegal a conduta do ministro Alexandre de Moraes durante sua presidência no Supremo Tribunal Eleitoral, né? No Superior Tribunal Eleitoral, o TSE, na produção de provas no tribunal e o envio de dados para ele mesmo no Supremo Tribunal Federal. Como relator de ações no STF, ele pediu ajuda ao TSE, que tem poder de polícia, diante da dificuldade de diálogo com outras instituições. Mas o caso revelado por uma série de reportagens da Folha de São Paulo é uma oportunidade para um debate sobre a concentração de poder na era pós-Bolsonaro. Moraes oficiou a assessoria especial de enfrentamento à desinformação do TSE para ajudar no inquérito das fake news que ele conduz no STF. A partir daí, solicitou uma série de informações específicas sobre investigados. Apesar da gritaria da oposição bolsonarista, não há chance no horizonte visível do Senado aprovar o impeachment do ministro, mas a extrema-direita vai usar o caso para tentar equiparar a situação de Jair à de Lula na Lava Jato, comparação pífia, na tentativa de reforçar sua narrativa de perseguição. Um dos pontos em que Moraes está mais sendo cobrado é ele não ter mandado um ofício diferente cada vez que pedia para checar as informações sobre o investigado na internet. Sim, o trabalho era pesquisas de sites e redes sociais políticos e abertos. Redes sociais públicos e abertos. O ministro defende que isso era desnecessário, uma vez que a colaboração institucional já estava firmada. Seria esquizofrênico eu, como presidente do TSE, me auto-oficiar, até porque, como presidente do TSE, no exercício do poder de polícia, eu tinha o poder, pela lei, de determinar a feitura dos relatórios. Hoje, esse meio investigativo continua possível, esse compartilhamento de provas, mas hoje eu oficiaria a ministra Carmen, porque a presidência é da ministra Carmen, disse ele, ao tratar do assunto hoje. Há quem diga que sim, que Moraes deveria ter oficiado Moraes, né, ele mesmo, todas as vezes em que quisesse informação. Em outras palavras, que se comportasse como personagem-chave no cômico episódio em que ele, repetidas vezes, vende churros para si mesmo, e há quem defenda que isso era desnecessário. A discussão mais justa seria sobre as regras do jogo, ou seja, sobre o poder de investigação da Justiça Eleitoral, ou o fato que um ministro do STF pode ser, ao mesmo tempo, presidente do TSE, ou o que fazer diante de atores públicos que deliberadamente se omitem de suas funções. Ele recebeu apoio dos outros ministros do STF nesta quarta. Para além do espírito de corpo, pesa o fato de que o inquérito das fake news nasceu de uma decisão da própria corte de investigar ataques contra si mesma. Na sessão desta tarde, Moraes reclamou que a Polícia Federal, sob o governo Jair Bolsonaro, não ajudava. Obviamente, o caminho mais eficiente da investigação naquele momento era a solicitação ao TSE, uma vez que a Polícia Federal, lamentavelmente, em um determinado momento, pouco colaborava, nós sabemos, com as investigações. Não é porque estava, na verdade, defendendo o Bolsonaro, a Polícia Federal do Bolsonaro, né? O delegado que atuava nos inquéritos chegou a ficar como um único agente policial para poder realizar todas as diligências. E isso sem contar que Augusto Aras, conduzido e reconduzido por Bolsonaro, a chefia da PGR, atuou como escudeiro do então presidente, protegendo de todo infortúnio. Morreram mais de 700 mil na pandemia e a PGR não cumpriu o papel que se esperava dela de proteger o povo.
neste caso, do seu presidente. Com isso, as instituições tiveram que procurar outros caminhos, inclusive o STF, a fim de proteger a democracia brasileira do golpismo violento do bolsonarismo. Houve concentração de poder nas mãos de algumas pessoas, como Alexandre de Moraes. Essa concentração de poder precisa ser discutida? Sim. Mas a razão dessa concentração de poder também precisa ser discutida. Houve um sequestro das instituições, como a PGR e parte da PF, por parte de Jair Bolsonaro, e, aliás, que empurrou o STF para novas interpretações. Voltar à normalidade institucional é fundamental, mas também evitar que as condições presentes no início desta crise voltem a se repetir, diz o Sakamoto. É muito interessante, muito explicativa essa mensagem, esse artigo do Sakamoto, porque deixa claro, uma vez que as ações do ex-presidente, infelizmente, né, o Jair Bolsonaro foi presidente durante 4 anos, enquanto ele foi presidente, ele fez, digamos assim, um verdadeiro estardalhaço no Brasil, a ponto, inclusive, de ameaçar a democracia, municiar os golpistas, e que deu no que deu, né? Chegou ao ponto de fazer uma reunião com os chanceleres para dizer que as urnas eletrônicas não eram seguras. E tudo isso culminou no famoso 8 de janeiro, que era a tentativa final golpista, né? Que eles tinham a esperança, né? Que com aquele ato ali haveria uma GLO e finalmente os militares tomariam o poder como eles queriam. Ou seja, a democracia foi ameaçada. Então, diante das ações truculentas e absurdas do Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal precisou tomar decisões, digamos assim, de maneiras assim, que foram duras, mas necessárias. E, claro, o Jair Bolsonaro, ele não gostou dessa história do Alexandre de Moraes e para cima das ações golpistas, ok? Então, o Alexandre de Moraes não fez absolutamente nada de errado, porque seria até esdrúxulo ele pedir autorização para ele mesmo investigar, uma vez que ele era presidente do TSE, ok? Então, todas essas notícias que foram publicadas pela Folha de São Paulo não passa de falácias e de munições criadas pelos golpistas e alimentadas por mídias como a Folha de São Paulo, ok? Então, espero que essa coisa fique esclarecida a partir de então, porque o Alexandre de Moraes não fez absolutamente nada de errado enquanto esteve à frente do Tribunal Superior Eleitoral. É isso aí. Inscreva-se, dê o like, ative o sininho para receber nossas novidades, compartilhe esse nosso vídeo e dê a sua opinião.